Boa tarde, boa noite, Zélia, boa noite todo mundo, boa noite, minha irmã, boa noite, pessoal. Estou aqui fixando o tema da nossa live. Ok. Nossa. Boa noite, Dina, boa noite, Miriam, muita gente aí querida entrando. Muito bem, que bom. Boa noite, Rodrigo, Luciana. Muito bom, pessoal, ter vocês aqui. Muito obrigada. Vou ver aqui se o professor Vidinha já entrou. Enquanto eu vejo se ele entrou, vou pedir para todo mundo aí apertar os coraçõezinhos, mandar esse aviãozinho para os amigos, para quem possa se interessar por essa live. Então, esse aviãozinho aí que parece uma gaivota, parece uma setinha, manda aí para os amigos, para todo mundo, porque essa live de hoje promete. Então, deixa eu ver aqui se o Vidinha já entrou. Não, ainda não entrou. Então vamos, enquanto o Vidinha vai entrando, eu vou apresentando ele. Então, o professor Pedro Vidinha é fisioterapeuta, osteopata, mestre, pesquisador em neurociências, professor de osteopatia, um grande amigo, querido. Boa noite, Tailã, sempre aqui, toda quarta-feira. Deixa eu ver se ele já chegou. Não, esses meus convidados, eles me dão uns sustos, sabe? Porque às vezes eles demoram um pouquinho para entrar, e aí eu falo assim, ai meu Deus, será que eles esqueceram? Boa noite, Rodrigo, também sempre por aqui. Silvia, muito bom. Então, pessoal, vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão enviando aí esse aviãozinho para todo mundo. Professor Pedro Vidinha, quando entrar aqui, por favor, me avisa, me dá uma boa noite. Vamos ver se ele chegou. Não, ele é um danado. Ah, obrigada, Dina. Ele já deve estar entrando. Então, o nosso grande objetivo, pessoal, dessa live é a gente tentar entender um pouco sobre as relações do nosso corpo, as relações das nossas dores musculoesqueléticas com as vísceras, ou seja, o que tem realmente relação, se as vísceras podem gerar alguma dor musculoesquelética ou não, quais são as possibilidades. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, se ele entrar aí, né? Daqui a pouco ele tá entrando. Dina, manda um WhatsApp para ele, pede aí para ele entrar. Às vezes foi alguma questão aí da internet dele. Já deve estar chegando. Professor Paulinho, muito bom tê-lo aqui. Ah, o Vidinha, agora ele entrou. Vamos lá, deixa eu convidá-lo aqui. Enquanto isso, vocês vão enviando esse aviãozinho aí, galera, e apertando no coraçãozinho. Vamos esperar aqui o Vidinha entrar. Oi, meu amigo, tudo bem? Você me mata do coração. Estava atendendo Tudo aqui, bem? estava atendendo o último paciente na correria aqui, Ah, tá ótimo. Tá tudo bem? tudo jóia. Que bom, que bom. É, Seja bem-vindo a Deixa eu, essa tirar- live. deixa Oi? eu- deixa eu mudar aqui a beca. Tá ótimo. Já te apresentei. Oi. Já falei aqui do objetivo da nossa live, que é as relações que a gente vai tentar fazer. Vou pedir para a galera aí também colocando as dúvidas aí na medida do possível, a gente vai tentando, né, encaixar uma pergunta ou outra. Mas eu queria antes de você, eu já te apresentei, mas queria que você falasse um pouquinho de você, para a gente poder começar. Vai lá. Oi, boa noite, minha turma, boa noite, turma da Vanessa, quem está aí acompanhando a gente. Muito legal mesmo tá participando, dividindo aí com vocês esse projeto que a Vanessa tá, né, toda quarta-feira. Eu estava doidinho para ela me convidar, né? Ela me convidava um monte de gente, eu falei assim, Vanessa, me chama. Aí Até parece. quando ela me chamou, assim, que emoção! Já acompanhei sua live com a Vivi, com o Ivan, com um monte de gente legal. Que honra
poder falar aqui no seu espaço, Vanessa. Muito bom, muito bom. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Vidinha, fisioterapeuta, formado em osteopatia, sou osteopata pelo registrado no CREFITO, mestre em ciência da reabilitação, pesquiso muito sobre o sistema nervoso autônomo, pesquiso sobre dores crônicas há anos aí, pesquisando sobre dor crônica, e os últimos 5 anos da minha vida foi dedicado muito intensamente à pesquisa de sistema nervoso autônomo. E a Vanessa falou, Vidinha, queria falar alguma coisa sobre víscera. Eu falei, vou ter que falar da minha vida, né? Falar da minha vida, que é estudar o sistema nervoso autônomo. E esse aí sou eu, disposto a trocar o máximo com vocês. Podem perguntar, podem participar da live. Quem me conhece sabe que formalidade comigo passa longe. A gente vai batendo um papo aqui, bem descontraído, Vanessa. E vamos levar isso aí. A galera que vai falar. O que tiver de dúvida, a gente vai levando a live. Tá ótimo. Então, primeiramente, quero te agradecer. É uma honra ter você aqui. É uma honra ter você na minha vida. Você é uma pessoa muito querida para mim e para minha família toda. Você sabe disso. Então, assim, sinta-se super convidado, tá? Sempre para estar aqui. Muito obrigada, é uma honra mesmo, tá bom? Abraço meu daqui. Então, primeira coisa, que agora a gente já te apresentou, agora a gente pode, começar. Então é isso, galera. Tem dúvida, vai colocando aí, a gente tem um roteirinho aqui, mas vocês vão perguntando daí também. O Vidinha deixou super livre para vocês perguntarem. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, para a gente começar, é o que é uma dor visceral? Quando é que a gente pode pensar que o nosso paciente que chegou, a gente pode pensar que aquela dor é uma dor visceral? A víscera dói, Vidinho? Vanessa, isso aí é uma coisa que às vezes, nesse mundo de pandemia, né, voltei para esse mundo virtual que eu tinha me ausentado, na época de Facebook, eu comecei a ficar muito chateado com essas histórias, muita discussão, as discussões vazias, né, muita agressão nessas mídias sociais, e me ausentei das mídias sociais. E, ultimamente, né, com a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, já estava namorando um pouquinho aí o Instagram, voltar a falar, uma coisinha mais leve do que o Facebook. Falei assim, tô nessa, vamos trocar mais informações. E, ultimamente, eu tenho visto alguns profissionais falando que é um absurdo falar que víscera pode causar dor musculoesquelética. Aí eu fico assim pensando, Vanessa, absurdo? Absurdo. E me vem na cabeça assim várias situações em que uma víscera fica doente e provoca uma dor musculoesquelética. E para quem está ouvindo aí, fala assim, mas como assim a víscera causa dor? É só a gente pensar numa pessoa que está infartando. Uma pessoa que infarta sente dor o quê? No coração? Não, essa dor é projetada sobre o sistema músculo-esquelético, na pele, no músculo. Uma pessoa que infarta, a gente sabe, com a dor no pescoço, com a dor na mandíbula, uma dor e alterações de sensibilidade no membro superior esquerdo, às vezes no direito. Uma dor precordial, uma dor interescapular pode ter relação com o infarto cardíaco. Então, respondendo você, sim, a víscera dói. E dói de uma forma diferente do sistema músculo-esquelético. Mas, como a gente não é treinado, a gente não aprende a identificar as dores de origem visceral, o que está mais próximo da gente? Entender uma dor muscular, uma dor sobre a pele, e muitas vezes a gente confunde o que é uma dor de origem visceral e o que é uma dor de origem musculoesquelética. Perfeito. Então, antes da gente continuar aqui, quero agradecer, temos a visita aqui do professor Luiz Gonzaga, que falou que está acordado para nos ver, porque ele está na Espanha, e o fuso horário é bem diferente. Então, Luiz, é sempre uma honra estar como sua aluna, ter você como convidado e ter você aqui na minha live, tá bom? Muito obrigada. Maravilhoso, Vidinha. E aí a gente tem o problema que é somato-visceral e tem o problema que é víscero-somático. Queria que você falasse um pouco dessa diferença para a gente e como que a gente pode fazer para avaliar essas diferenças. Vanessa, antes de tudo, deixa eu mandar um abraço aí pro Luiz. Luiz,
Deixou de dormir, agora vai ter pesadelo, Luiz. Vamos ter um pesadelo aí conversando até tarde, hein? Saudade de você, meu amigo. A Dina também está aí. Deixa eu ver quem mais está. Mônica, ô Mônica querida. Outro dia eu vi lá a Mônica com um projeto legal lá de física quântica, muito legal. Muito legal. Mônica Caetano, porra, galera top aí A acompanhando a gente. Maura Brunhosa tá aí, Kimie, muita gente querida. Só top. Então não pode contar mentira, não, que essa turma vem puxar o pé da gente, hein? Sem Isso contar aí. mentiras. Então, Vanessa, tem muita coisa assim que a gente fala, né? Ah, uma dor somato-visceral, uma dor víscero-somática. O que seria isso? Uma dor somato-visceral, uma dor que vai ter origem, primeiro, no sistema nervoso somático, ou seja, uma origem nos nervos periféricos e gerando uma alteração, um funcionamento diferente naquela víscera e a víscera podendo gerar um sintoma. E uma dor visceral, uma alteração, uma patologia na víscera, vamos dizer assim, uma dor renal. Um cálculo renal vai produzir uma dor no sistema músculo-esquelético. E algumas vezes, alterações na coluna, uma alteração numa vértebra, uma irritação de algum nervo, de alguma raiz nervosa, podendo interferir na sensibilidade de alguma víscera. Aí seria, quando eu tenho vindo do sistema músculo-esquelético, projetando, sensibilizando a região visceral, seria uma dor somato-visceral, ou seja, um problema numa vértebra, uma alteração de uma raiz nervosa, sensibilizando a região da víscera. Ou uma alteração víscero-somática, quando eu tenho uma patologia visceral, uma alteração na musculatura da víscera, no epitélio da víscera, causando uma dor projetada no sistema músculo-esquelético. Acho que mais ou menos isso. Muito bom. É isso aí, muito bom. E aí, como é que a gente pode fazer para avaliar essa diferença, Vidinha? Como é que a gente pode, quando o paciente chega, a gente desconfia que tem relação entre a dor somática e a dor visceral, e a gente pode tentar pensar se é a víscera, se está vindo dessa víscera ou se está vindo mais de uma questão somática. Essa é uma grande questão, Pergunta né? que vale US$ 1 milhão. bilhão de dólares, é isso aí. E as pessoas querem um atalho, né, Vanessa? Eu Sim, costumo, eu costumo falar com os meus alunos, costumo falar, se atalho fosse bom, seria chamado caminho. Se atalho perfeito. fosse bom, seria chamado caminho. Porque os atalhos, muitas vezes, levam a gente para um lugar errado. Porque se fosse o melhor caminho, a gente passaria ali o tempo todo. Então, como é que a gente faz isso para aprimorar essa parte da avaliação, começar a entender esses processos? A gente tem que ir na base, a gente tem que ir na anatomia, a gente tem que ir na neurofisiologia. Muita gente acaba confundindo uma dor visceral por falha do entendimento anatômico e neurofisiológico. Isso é clássico, é clássico, é clássico. Tem gente que chega a falar assim, não, essa dor é simpática ou essa dor é parasimpática. A gente tem que entender de neurofisiologia. A neurofisiologia diz que o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, é a parte efetora, a parte eferente do sistema nervoso autônomo. Então não tem sensibilidade nenhuma nesse sistema. Então não existe dor parasimpática ou dor simpática. A dor ela é carreada não pela parte eferente do sistema, e sim pela parte aferente. Eu posso ter perturbações autonômicas, simpáticas e parasimpáticas, interferindo no funcionamento de uma víscera. E a alteração desse funcionamento, sim, levar a uma dor. Alteração do funcionamento. E não ser uma dor simpática, uma dor parasimpática. Isso tem que ficar muito claro. E para isso a gente tem que ir sempre nas matérias de base, né? A gente estudar anatomia, a gente estudar a neurofisiologia. Eu vejo muita gente hoje querendo fugir da neurofisiologia. Graças a Deus, e um trabalho com uma professora como você, levando essa turma para estudar anatomia. Eu vejo suas postagens sobre anatomia palpatória, né? Como fazer uma avaliação sem saber anatomia palpatória. E como fazer anatomia palpatória sem saber anatomia. Então, tá tudo, é uma cadeia, uma sequência de estudos que a gente tem que ter. Raciocínio.
Tem que ter esse raciocínio, a gente tem que vir na base. Bom, vamos pensar lá. Você falou assim, avaliação. Para fazer avaliação, a gente tem que entender da base. Tchau, Cris. A turma fechando. Então, para entender isso, a gente tem que vir na base. Para fugir desses atalhos, né, Vanessa? Esses atalhos que a gente vê que às vezes levam para o caminho errado. Vamos pensar. O que pode provocar dor numa víscera? O que pode dizer que aquela víscera está causando dor? Eu costumo dividir a dor visceral em dois aspectos. Uma alteração estrutural na víscera. Uma alteração nas estruturas de revestimento. E uma outra situação que é a parte de sensibilização. A gente pode falar de sensibilização periférica, uma neuropatia periférica gerando uma sensibilização periférica, ou uma sensibilização central. Então, uma outra parte dessas alterações. A sensibilização central está envolvida com falhas sistêmicas. A gente fala muito da sensibilização central na falha do mecanismo top-down. Mas não é só top-down, é uma falha sistêmica. E da onde está vindo essa falha sistêmica? O sistema nervoso autônomo está envolvido nisso. E por incrível que pareça, nas pessoas com sensibilização central, uma dor nociplástica, uma característica que essas pessoas têm é uma baixa da atividade parasimpática. Uma baixa de atividade parasimpática vai refletir em alterações viscerais. Então, é um complexo muito interessante, onde a gente vai ver o sistema da víscera, o sistema da dor. E não só uma dor pontual. Então, a gente tem que entender, separar muito bem isso. O que é uma dor mecânica, o que é uma dor visceral, ali uma dor nociceptiva, uma dor onde vai ter alterações nos receptores, ou parte inflamatória, ou uma parte de sensibilização de algum receptor, ou uma sensibilização central. Depois que a gente encara isso tudo, a gente encara essa parte de dividir. É uma dor periférica ou uma dor central, uma sensibilização central, ou uma dor neuropática. A gente pode ir destrinchando isso com mais calma aí. Não sei como é que a gente vai de tempo, às vezes eu me empolgo, a gente vai perdendo a noção. Vai lá, tem bastante ainda, vai lá. E essa dor, que a gente vai chamar de dor nociceptiva, que seria a dor de receptores diretamente ligada à víscera. Nessa parte nociceptiva, vamos começar a dividir isso, então. Nós vimos que a sensibilização central tem envolvimento sistêmico e tem relação com o sistema nervoso autônomo, falhas autonômicas, diminuição da atividade parasimpática está relacionado à sensibilização central. E vou falar um pouquinho depois mais sobre isso, se for do interesse da turma aí. E uma outra questão é a parte das vísceras, dos receptores viscerais, dos nociceptores, terminações nervosas livres, a parte de recepção, de receptores relacionados à dor mesmo. Então, a víscera ela pode ter uma dor por uma lesão no próprio tecido da víscera, vamos dizer, o epitélio gástrico inflamado, uma gastrite, pode causar dor. Ou a gente pode ter uma dor relacionada à parte do revestimento das fáscias que recobrem a víscera. E isso aí vai determinar um pouco se essa dor, é uma patologia ou é um problema funcional, é um problema de funcionamento de todas as estruturas que estão relacionadas à víscera. Não sei se consegui me expressar assim de uma forma clara. Galera, se eu estiver falando alguma coisa embolada, manda pergunta aí. Dina, você que está falando, manda dúvida aí, Dina. Não, tá perfeito. A resposta super completa, muito bom. Como uma víscera pode gerar uma dor musculoesquelética? É uma dor referida? Sim. Ela pode, uma víscera pode projetar uma dor. A gente fala mais uma projeção de dor, né? Referindo essa dor. Né? Diferente de uma dor neuropática, uma dor que vai ser filiforme, vai seguir o trajeto do nervo. Quando a gente fala de uma víscera,
A víscera ela tem um funcionamento próprio dela, tem um ritmo próprio. Se a gente pensar no coração, o coração tem um ritmo sinoatrial, tem aquele ritmo de pulsação bem mais lento do que o ritmo numa frequência cardíaca normal, mas toda víscera tem seu ritmo de pulsação, tem seu ritmo de contração, que independe do sistema nervoso central, e assim um funcionamento muito reflexo. Quando nós engolimos o bolo alimentar, né, a gente engole o alimento, aquele alimento vai expandir a parede da víscera, a parede do esôfago, e vai gerar uma contração reflexa. Quando cai algum alimento no estômago, o estômago já começa a secretar e já começa a ter contrações também para fazer o processo digestório. Então, tem um funcionamento reflexo das vísceras, que é um reflexo intrínseco visceral. E, associado a isso, eu tenho um sistema chamado sistema nervoso autônomo, que ele vai atuar no funcionamento dessa víscera. E a gente pode dividir o sistema nervoso autônomo em dois braços. O simpático, que é aquele sistema da luta ou fuga, do estresse, o sistema em que bota a gente em estado de vigília, o sistema que bota o nosso coração batendo mais rápido, que dá aquele nervoso. Vou fazer uma live hoje com a Vanessa, coração batendo forte, dá sudorese. Então, o sistema nervoso simpático, ele dá sudorese, ele acelera o coração, ele faz meu pulmão broncodilatar, então faz entrar mais ar, me prepara para a luta, me prepara para fugir. E eu tenho um sistema que, ao contrário do sistema simpático, ele é o antipático. Mentira, não é nada de antipático, ele é o parasimpático. Então, esse sistema nervoso parasimpático, ele vai atuar, na sua maior parte das vezes, antagonizando a ação simpática. Enquanto o simpático ele acelera o coração, me deixa preparado para uma atividade física, me deixa ligado. O parasimpático ele vai ser um cardioprotetor. Ele vai abaixar a frequência cardíaca, vai me levar à calma. E se eu estou baixando a frequência cardíaca, eu não preciso que o meu pulmão tenha grande capacidade ventilatória. Então, uma broncoconstrição, para entrar mais ar. E quando acontece isso? Quando eu estou em processo digestório. Então, quando eu começo a estimular minhas vísceras do tubo digestório, todo o processo digestório ele é potencializado pelo sistema nervoso parasimpático. Se lembra que a vovó falava lá, quando eu ia para casa da vovó, depois do almoço, a vovó não deixava de jeito nenhum brincar na rua, pular na piscina. Depois do almoço tinha que descansar, senão passava mal, né? Dava gastura, dava revertério. Porque a vovó muito inteligente. Vovó muito inteligente. Porque se eu estou ativado, eu não faço a digestão. E depois do almoço eu preciso fazer a digestão. É onde o sistema nervoso parasimpático ele atua. Ele vai atuar permitindo que eu faça a digestão. Dá aquele cansaço. Depois do almoço, dá aquela sonequinha. Então o sistema nervoso autônomo... Tá, mas por que você está falando isso, Vidinha? Porque a gente tem que entender isso, Vanessa, que o sistema nervoso, que as vísceras, elas são controladas pelo sistema nervoso. E esse sistema nervoso, ele vem de algum lugar. Então, vamos lá, recapitulando. Quando eu estou estressado, quando eu estou pronto para a batalha, eu estou pronto para fazer uma corrida, o meu sangue tem que estar direcionado para o sistema músculo-esquelético. Eu não posso direcionar sangue para o sistema digestório. Então, eu diminuo o meu processo digestório, diminuo o meu processo de secreção. Então, eu diminuo a secreção das vísceras, eu diminuo a motilidade do meu sistema digestório para eu ter sangue, para eu ter energia disponível para os músculos que eu preciso. Então, as vísceras do tubo... Vamos falar um pouquinho do tubo digestório. Então, as vísceras do tubo digestório recebem inervação simpática e recebem inervação também parasimpática. Ele recebe as duas inervações. Aí eu falei com você que existe a parte de nocicepção, né? A parte de percepção dolorosa. O sistema nervoso, os mesmos nervos que carregam informações eferentes simpáticos, esses mesmos nervos simpáticos são nervos mistos. Além da parte efetora simpática, ele traz de volta informações, então vão levar
informações da periferia para o cérebro, por esses mesmos nervos. Esses nervos vão levar informações nociceptivas. Então, a nocicepção são carregados, os nervos responsáveis por levar a inervação simpática são os nervos esplâncnicos, torácicos e lombares. Então, esses nervos eles carregam a inervação simpática e eles trazem informações nociceptivas viscerais. Então, o mesmo trajeto, pegam os mesmos nervos, né, outros filamentos, mas seguem os mesmos nervos, os nervos esplânicos, torácicos e abdominais, eles vão carregar as informações eferentes simpáticas e as informações aferentes de nocicepção visceral. E aí, Vanessa, está totalmente relacionada. Esses nervos esplânicos, eles vêm da onde? Da região torácica e da região lombar. Daí, muitas correlações desse tubo digestório, alterações, patologias, alterações viscerais relacionadas às dores torácicas e às dores lombares. E muitas vezes essas dores se confundem, porque essa informação nociceptiva, ela chega junto com os neurônios que estão trazendo a propriocepção, a nocicepção do sistema músculo-esquelético. Eles chegam junto na raiz dorsal da medula. E chegando junto da raiz dorsal da medula, essas informações elas se confundem. Nosso cérebro ele não é preparado para entender a dor visceral. Nosso cérebro ele é muito preparado para entender a dor musculoesquelética. A gente, desde quando a gente começa a se movimentar, a gente estimula muito o sistema musculoesquelético. E o sistema visceral a gente deixa por conta do funcionamento sozinho, automático. Então, essas dores têm muita relação com os mesmos nervos que carregam informações simpáticas. Acho que Muito bom. eu me empolguei. Muito bom. Vou falar a mesma coisa que eu falei na live da Vivi, eu falo em todas as lives. Eu sempre assisto de novo as lives. Eu assisto com um papelzinho na mão para anotar tudo. Enquanto eu estou assistindo a live, eu anoto as perguntas, né? E aí, no dia seguinte, eu estou assistindo aqui e anotando tudo para eu poder aprender. Então, agradecer aí a nossa querida professora Alice, Maria Alice Pagnês, uma amiga muito querida minha do Vidinha. Muito obrigada, uma honra ter você aqui, Alice. Você mora no nosso coração. Vidinha, o Luiz Eduardo fez a seguinte pergunta. Sendo uma dor crônica de origem visceral, por conta de uma alteração de função visceral, como quebrar esse ciclo de retroalimentação, já que podemos estar diante de um caso de uma sensibilização? Então, a sensibilização central, o que ela faz? Qual é o mecanismo neurofisiológico envolvido? Os mecanismos antinociceptivos, a analgesia endógena está alterada. Então, eu perco, o paciente com sensibilização central tem diminuído a sua capacidade de gerar analgesia endógena. Em alguns casos, ele tem um mecanismo excitatório, um estímulo que não era doloroso, que não era nociceptivo, ele passa a ser percebido como dor. Então, eu tenho uma excitação desse sistema e eu também tenho uma falha do mecanismo de analgesia endógena. Então, vamos dizer, quando a gente come, uma pessoa normal, com o mecanismo todo funcionando, você come, esse alimento bate no esôfago, bate no estômago, vai para o intestino, ele passa e vai embora lá depois com o senhor João de Barro, e a gente não sente, ele passou. Agora, uma pessoa com sensibilização central, esse estímulo do bolo alimentar passando pelo epitélio da víscera, essa pessoa ela vai perceber muito mais esse bolo alimentar passando. Vai estar muito. Esse é um dos mecanismos. Ela vai estar muito mais sensível. Uma pessoa, vamos lá, um grande expoente da sensibilização central é a fibromialgia, né? Então, uma pessoa com fibromialgia, às vezes você passa a mão, só o vento batendo no pelo, a pessoa já interpreta aquilo como sendo um agente agressor, sendo dor. Na pele a gente conhece muito bem.
e na víscera também. O vago, Vanessa, ele não faz a parte de nocicepção visceral. Mas o vago ele tem uma grande responsabilidade de fazer a viscerocepção. O vago, além de carregar as informações, a motora, a informação secretora e motora para as vísceras, ele também tem uma parte dele, ou maior parte do nervo vago, é realizar a percepção. A viscerocepção e não a nocicepção. Então, essa viscerocepção é carregada pelo nervo vago. Então, se eu tenho uma sensibilização central, aonde esse vago, qualquer informaçãozinha que chega da víscera, ela chega aumentada, a pessoa pode perceber estímulos que não seriam estímulos dolorosos, mas por ela ter uma sensibilização central, ela passa a interpretar esses estímulos como dolorosos. Tá? Esse é um quadro da sensibilização central aí, da viscerocepção. Um outro ponto é o seguinte, num estudo que eu até publiquei em 2018, em agosto de 2018, já vai fazer 2 anos dessa publicação, que foi o resultado do meu estudo de mestrado, onde a gente pesquisou a dor, o funcionamento da dor, os processos de dor, e como é que o sistema nervoso autônomo ele estava relacionado aos processos de dor. A gente identificou que pacientes com sensibilização central têm menor atividade parasimpática. Então, esse paciente tem menor atividade parasimpática. O que isso quer dizer? Que o sistema nervoso parasimpático ele tem uma menor reserva, ele não consegue entrar da mesma forma. Então, os processos de digestão estão prejudicados. O processo de controle e cardioproteção estão prejudicados. E aí eu fui fazer uma pesquisa comparando. Como é que está o sistema nervoso dos pacientes com coronariopatias? O parasimpático está baixo. Da diabetes, parasimpático está baixo. Síndrome do colo irritável, parasimpático está baixo. A pessoa ansiosa, parasimpático está baixo. Então a gente vai ver uma série, tumores, o parasimpático está baixo. A gente vai ver uma série de doenças crônicas, diversas doenças crônicas relacionadas à baixa atividade parasimpática. E nesses casos, a sensibilização central, ela se encara não como uma falha só do mecanismo de dor, mas sim como uma patologia sistêmica. Hoje a gente encara a dor nociplástica, a sensibilização central como um processo patológico. E não só como um mecanismo de dor. A gente tem que encarar e tratar esses pacientes com sensibilização central como uma patologia sistêmica. E olha que engraçado, Vanessa, eu fico encantado com essas coincidências. É muita coincidência. Uma pessoa com cardiopatia normalmente tem alterações no tubo digestório. Uma pessoa com diabetes tem alterações no sistema cardíaco. Essas pessoas, normalmente, a gente vai começar a investigar, tem muito associado a processos de estresse. O estresse está relacionado ao sistema nervoso simpático. Ou seria uma baixa do sistema nervoso parasimpático? É muita coincidência isso. A desautonomia, ela tem que ser melhor estudada, ela tem que ser melhor compreendida. Porque quando a gente fala de patologia, a gente tem que falar de desautonomia. Porque as patologias causam desautonomia. Ou será que a desautonomia causa as patologias? Você me ajuda? Maravilha. Não sei se tem uma eu até me esqueci qual foi a pergunta lá do Luiz. Não, você já respondeu, mas tem uma pergunta aqui da Raíza que tem muito a ver com o que você acabou de falar. Manda Ou seja, ver. uma baixa do sistema parasimpático tem relação com dor visceral pelo nervo vago? O inverso também não seria verdadeiro? Não seria mais certo ter uma modulação entre os dois? Sim. Tudo no corpo é modulado. Um grande erro de quem estuda sistema nervoso autônomo é achar que é um interruptor.
Eu aperto o parasimpático, eu aperto o parasimpático. Eu faço isso que estimula um, isso aqui estimula o outro. O sistema nervoso autônomo ele não funciona assim, nenhum sistema do corpo funciona assim. Você tem um sistema de modulação. Um começa a entrar, o outro entra junto, daqui a pouco um sai e eles vêm se modulando, entrando. Isso quando eu falo que um paciente com sensibilização central tem menor atividade parasimpática, isso é um dado, é um estudo observacional. O que causou isso? A gente precisa de outros estudos, mais estudos funcionais para ver o que causou isso. Uma coisa que eu sei, o cardiopata tem menor atividade parasimpática, estudo observacional. O paciente com sensibilização central tem menor atividade parasimpática. Bom, esse inverso ser verdadeiro. O vago, ele não leva a nocicepção. Uma alteração do vago vai interferir na percepção para provocar o funcionamento visceral. E a gente vê uma baixa atividade vagal nos pacientes que têm aquela famosa inflamação de baixo grau, aonde você tem um processo inflamatório contínuo devido à ingesta alimentar, à ingesta de patógenos, à ingesta de algum alimento que vai provocar inflamação no tubo gastrointestinal, e ao vago que ele vai mediar o controle desses processos inflamatórios. Então, existe um caminho chamado caminho anti-inflamatório colinérgico, da onde o vago ele é um dos responsáveis pela essa viscerocepção e levar o controle e a inibição desses processos patológicos, desses processos inflamatórios, através do nervo vago. Senão a gente fica naquele... que a inflamação é um feedback positivo. Eu fico naquele... Alguém tem que cortar esse feedback positivo. O feed forward. Então, esse feedback positivo, ele fica ali, remoendo, remoendo. E alguém tem que entrar para cortar ele. E um dos grandes responsáveis por diminuir essa atividade positiva do sistema inflamatório é o sistema colinérgico vagal. Então, se eu fico nesse processo de modulação, eu preciso dessa modulação vagal atuando nisso. Mas se toda hora eu inflamo de novo meu intestino, inflamo meu intestino, chega uma hora que o vago faz assim, ó, fala aí sozinho, estou indo embora. E fica esse processo de inflamação crônica. Aí a gente pega os pacientes com fibromialgia. Difícil você pegar um paciente com fibromialgia, com sensibilização central, que não tenha um processo no abdômen globoso. O que gera edema no corpo? Inflamação. Então a gente tem que começar a olhar esses pacientes como alterações sistêmicas. Não adianta só a gente ficar aqui, blá, 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 e educação em dor. Isso aí é um dos grandes furadas. A educação em dor é muito, muito legal para um processo, mas não vai curar os processos neurofisiológicos, patológicos, sistêmicos dessas pessoas. A gente não tem que curar a dor dessa pessoa. A gente tem que entender o que está causando esses problemas, essas alterações fisiológicas. A gente tem que ir na fisiologia. Se a gente ficar tratando sintoma, a gente vai continuar incorrendo no risco, aonde aumenta muito o gasto na área de saúde e os resultados continuam sendo medíocres, ou abaixo de medíocres, porque a gente está tentando tratar. Vou dar um exemplo aqui. Um canal tomando analgésico. A pessoa vai parar de sentir dor, mas o canal está ali. O processo patológico está ali. Enquanto a gente não corrigir o processo patológico, essa pessoa não vai melhorar de forma sistêmica. Me empolgo, Vanessa, me empolgo mesmo. Nossa, tô amando. Acredito que a galera aí esteja com papel e caneta aí anotando tudo, porque tá maravilhoso. Entrou aqui na live também o professor Renato de Paulo, querido amigo também, PhD. Estava na live da Vivi, falou que não conseguia sair da aula. Muito, muito bom. Vidinha, pode falar. Acho que o pessoal não está gostando, não. Quero ver um monte de joinha aí, quem está entendendo isso aí. Quem está tem que faz a cabeça explodindo, galera. Explode aí essa cabeça para ver que tá botando aí neurônio para pensar. Vamos pensar.
Tem algumas perguntas que você acabou respondendo ao longo de outras perguntas, e aí eu vou pular, tá? Então, só para a galera entender que tem algumas que eu não vou fazer porque já foram respondidas. Vidinha, fazem muitas correlações entre o fígado e a dor no ombro, né? Então, Uhum. essa correlação é só com o ombro direito, pode ser com o ombro esquerdo também. E qual a explicação que tanto fazem, né? E eu queria que você falasse aí para a galera. Vanessa, uma coisa que me incomoda, que quase me mata, quase me infarta, deixa o estresse, sistema nervoso simpático nas alturas. É quando chega aluno decorando fígado, dor no ombro. Me mata, me mata. Eu tenho vontade de ganhar um. Se a gente não entender anatomia e neurofisiologia, a gente só vai ficar reproduzindo informação, informação, informação e não vai chegar a nenhum processo, a nenhuma resposta, a nenhum. Vou tratar o fígado. O que é tratar fígado, Vanessa? O que é. Eu vejo uma galera falando, a dor no ombro é fígado, tem que ver fígado. Bom, vamos entender o porquê disso, Vanessa? Vamos estudar anatomia? Vamos lá na base. Eu sei que você já me deu aula disso, você está careca de saber, mas vamos só fazer refrescar a memória dessa turma. O fígado ele é inervado pelo vago, que é um nervo craniano, é o 10º par craniano, e é inervado também pelo nervo esplânico torácico maior, que vai sair lá da região torácica, de T5 a T9, e vai fazer a inervação simpática do fígado. Eu falei com vocês que a parte simpática, não a parte simpática, mas os nervos esplâncnicos são responsáveis pela nocicepção visceral. E essa nocicepção visceral, então, vai chegar pelo corno posterior da medula, lá no gânglio da raiz dorsal, de T9, de T5 a T9. Pô, T5 a T9 não tem relação nenhuma com o ombro, Pedro. Como é que eu posso explicar, então, que muitas das vezes as dores, assim, uma dor cardíaca, porque a dor cardíaca dá no pescoço, dá no ombro, porque o coração recebe inervação esplâncnica cardiopulmonar pelo nervo cardiopulmonar e que vem dos gânglios cervicais e vem dos gânglios torácicos de T1 a T4. Então, todas as regiões inervadas pela cervical e pela torácica alta podem ser dores projetadas do coração. Pô, mas e o fígado? O fígado, então, vai para a região torácica média e a região torácica média não tem relação nenhuma com o ombro. Bom, região torácica média, ela vai ter relação músculo de inserção muscular vamos dizer, dos romboides, de parte do trapézio. Ok, mas será que só isso é suficiente para gerar uma dor no ombro? É um dos caminhos. Eu tenho a famosa discinese escápulo-torácica, né? Então, tem alteração do movimento, do padrão motor do ombro, gerando uma sobrecarga, uma hipersolicitação mecânica e uma sobrecarga ali na região, podendo dar uma dor mecânica no ombro. Mas, olha só que curioso, Vanessa. Nós temos o peritônio, existe o peritônio parietal e o peritônio visceral. O peritônio parietal, que fica superior ao fígado, ele recebe inervação pelo frênico. Então, a parte de sensibilidade, nocicepção do peritônio parietal, então todo o peritônio que está em contato com a parte inferior do diafragma, está relacionado com o nervo frênico. Aí eu tenho que fazer, voltar na minha memória. Da onde vem o nervo frênico? O nervo frênico vem lá da raiz de C4, tendo como acessório a raiz de C3 e C5. Beleza? Então eu tenho uma inervação cervical, inervando todo o peritônio parietal, que está suprahepático e supragástrico. Então toda a conexão do fígado com o diafragma e do estômago com o diafragma
ele tem relação com esse peritônio parietal, inervado pelo nervo frênico. C3, C4, C5. Quem inerva o ombro? Qual o dermátomo do ombro? Aí vamos ver lá no Ângelo Machado, falecido agora, recentemente, professor Ângelo Machado, livro dele é Neuroanatomia Funcional, acho que serve de base para o início do nosso estudo de neurofisiologia, muito, muito bom o livro para iniciar, adentrar esse mundo da neurofisiologia. Hoje é minha paixão estudar neurofisiologia. Então, o dermátomo do ombro, C5. Qual o principal nível motor do deltoide? C5. Músculos relacionados ao movimento do braço. C5 está envolvido. Plexo braquial, uma das raízes do nervo axilar, do nervo mediano, tudo relacionado a C5. Então, eu tenho a mesma raiz que vai para o plexo braquial, que vai fazer o dermátomo de C5, compartilha a mesma raiz do nervo frênico, a parte inferior do nervo frênico, C5. Então, se eu tiver alguma alteração hepática, esse fígado ele está mais inchado, essa turma que gosta de um goró, ainda bem que eu não bebo, ainda bem que eu não gosto de cerveja. Não adianta me chamar para tomar cerveja. Não adianta. Brunão, me esquece, eu não tomo cerveja. Então, eu tenho esse processo. Vamos lá, meu fígado inchou, meu fígado está doendo. Eu gero uma nocicepção no peritônio parietal, que vai compartilhar a mesma raiz lá do ombro. E muita gente associa o ombro, o fígado, só o lado direito, só o flanco direito do abdômen. Não. O fígado ele vai ocupar uma parte do fígado, ele vai passar da linha média do corpo e vai ocupar parte do lado esquerdo. Então, essa parte do frênico esquerdo, que vai pegar essa parte do meio para o lado esquerdo, o fígado, então, ele pode ter relação também com essa raiz esquerda do frênico, levando ao processo de dor no ombro esquerdo também. Mas seria uma dor projetada no ombro, né? Não uma dor real no ombro, mas sim uma dor projetada por compartilhar a mesma raiz nervosa, o frênico e o nervo axilar, o nervo que vai controlar o deltoide, que vai fazer a parte o dermátomo do ombro. Maravilha. A gente só tem mais 11 minutos, 11 perguntas e adorar. Pô, mais 3 horas de live. A gente até tem muitas perguntas, mas temos mais 11 minutos. Então, separei aqui uma pergunta muito importante. Paulinha Azevedo já falou que já escreveu em 3 páginas, falou que você não é o Vidinha, você é o Vidão. Grande amigo também. Vidinho, o Luiz Eduardo fez a seguinte pergunta. Qual a relevância da normalização do nervo vago nas disfunções musculoesqueléticas crônicas por conta de uma sensibilização central? Muito, muito interessante. Esse aí está sendo o estudo, o meu objeto de estudo aí, já estou no meio da pesquisa, se não fosse a pandemia já teria acabado isso. Estou estudando exatamente isso, Luiz. Essa relação toda do nervo vago, exclusivamente, com esses pacientes com sensibilização central. Então, hoje, eu estou fazendo Como é que a gente pode falar assim? Como é que a gente estimula o nervo? O nervo, a gente não estimula o nervo perifericamente. O nervo, ele precisa ser estimulado centralmente. O nervo, ele precisa ter um envio de informação. E do nada vem essa informação, não. Então, o nervo, ele precisa de uma entrada sensorial e uma resposta motora. Como esse processo autonômico não é consciente, a gente não consegue. Fígado, ativa vago, ativa vago, ativa vago. Isso não acontece. É inconsciente, é autonômico. Então, a gente precisa encontrar meios de estimular esse sistema nervoso autônomo, essa parte eferente. Então, existem vários mecanismos para estimular o vago, o parasimpático vagal. A gente pode estimular ele através da microbiota intestinal. A gente pode ativar o vago, uma forma absurdamente eficiente para estimular o vago, que é a respiração. Mas não é a respiração apical, é a respiração diafragmática. A respiração diafragmática, ela tem a capacidade de ativar
o vago, de estimular a atividade vagal, aumentar a atividade parasimpática. Atividades mentais, exercícios mentais de meditação, atenção plena, aumentam a atividade vagal. Então a gente falou aí de alimentação, a gente falou de respiração, falamos de meditação. Como mais ativar o vago? Tirar tudo aquilo que impede essa informação de chegar até o órgão-alvo. Então imagina, se no trajeto do vago eu tenho estruturas que podem interferir o seu mecanismo de ação. Será que essa... isso é uma pergunta que eu estou procurando responder nesse meu estudo. Será que vai ter efeito a gente tratar o vago perifericamente? Ou será se a gente só vai conseguir ativar o vago através desses reflexos, dessas atitudes reflexas? Então, uma das formas é ativar o vago de forma reflexa. Como a gente não consegue ativar o vago de forma consciente, a gente procura sempre ativar o vago de forma reflexa. Seja ele pelo reflexo respiratório, pelo baroreflexo, pelos reflexos viscerais, compressão do abdômen. A compressão do abdômen também gera um reflexo vagal. A meditação vai gerar um reflexo vagal. Então, a gente sempre vai procurar ativar o vago através de reflexos. E o meu estudo hoje, eu estou estudando. Com reflexo, a gente já sabe que ele estimula. Mas será que, se a gente liberar o trajeto dele, vai potencializar a ação desses reflexos? Não que perifericamente eu vai estimular o vago. Porque nenhum nervo é estimulado perifericamente. Ele precisa de uma atitude reflexa para ser estimulado. Entendeu, Luiz? Maravilhoso. Professor Luiz Gonzaga, que fala muito dessa parte, é um estudioso disso. Ano passado a gente teve um prazer de se encontrar e, nossa, foram os 4 dias só conversando do sistema nervoso autônomo. Foi um dos momentos, foi uma das pessoas que eu aprendi muito, a gente trocou muito e muito legal. Tá aí. Valeu, Luiz, tá aí na área. E aí, já fazendo uma propaganda aí pro Luiz. Luiz, coloca aí os dias que você vai ter uma semana aí das suas lives só sobre o sistema nervoso autônomo. Coloca aí nos comentários, por favor. Eu vou estar assistindo, Vidinha vai estar assistindo. Tenho certeza que vai ajudar a galera aí que quer saber mais sobre esse assunto. Escreve aí pra gente, Luiz, por favor. Vidinha, acredito que seja a última pergunta. Essa pergunta é minha, tá? Geralmente os alunos me fazem, então eu sei que pode ajudar aí a galera. A dor que piora com a alimentação. O cara tem uma dor musculoesquelética que geralmente ele observa que depois que ele se comeu, depois que ele às vezes comeu muito, e ele percebe que essa dor musculoesquelética piora. Geralmente o paciente não percebe isso não. A gente que vai começar a perguntar e ele vai começar a perceber, né? Mas o que a gente pode pensar? Né? A gente dá uma orientação aí para a galera. Então, a gente tem que diferenciar uma dor de uma patologia visceral e uma dor de origem dos envoltórios que envolve a víscera. A gente tem que ver se essa dor ela está relacionada à parte mecânica visceral dos envoltórios ou uma lesão realmente em algum epitélio da víscera. Normalmente, quando a gente come e logo gera um sintoma, isso aí pode estar relacionado a uma lesão do epitélio. E aí a gente tem que buscar o porquê esse epitélio está lesionado. Por quê? O simpático ele vai gerar uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos para a víscera. E uma víscera com menor aporte sanguíneo está mais fragilizada, está mais suscetível a sofrer um processo inflamatório, um processo lesivo. Algumas relações que a gente vê, né, uma gastrite. A pessoa fala, gastrite porque o estômago está muito ácido. E quando a gente vê as gastrites, elas estão relacionadas a um estresse, a um processo de estresse, ao sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, ele não aumenta o pH do estômago. Ele baixa o pH do estômago. Poxa, mas então por que fere o estômago? Porque quando eu baixo, eu faço uma vasoconstrição.
visceral, eu tiro aquela proteção do estômago a ambientes ácidos. Então, isso facilita eu ter uma lesão. Mesmo com baixo pH, baixa acidez, ambientes nem tão ácidos, causa uma lesão no epitélio gástrico. Então, a gente tem que diferenciar assim, pô, o paciente está comendo, começou a se alimentar, já doeu o estômago ali, pode ser uma questão no epitélio. Uma outra questão, às vezes algumas pessoas têm dificuldade de deglutição. O vago ele vai participar do peristaltismo do esôfago. Dependendo de como tiver, esse esôfago não consegue relaxar, não consegue fazer o peristaltismo, ele vai contrair, se manter contraído, então é uma deglutição dolorosa. Então vai depender do estágio, em qual momento vai acontecer essa dor. Será que é durante a digestão? Será que é horas depois? Há um tempo atrás, eu tive uma paciente que ela chegou com uma crise de enxaqueca muito grande, ela já não conseguia ler mais nada, e não conseguia, e fui avaliando ela, até que a gente chegou a uma conclusão, que as dores de cabeça dela começaram depois que ela teve uma hemorragia gástrica. E ela começou a perceber, depois das perguntas que a gente foi fazendo, que as dores de cabeça dela, as enxaquecas, aumentavam muito depois que ela se alimentava em maior quantidade. Então, tinha toda uma relação gástrica com a produção da dor de cabeça. Porque algumas relações viscerais podem ser fatores predisponentes para a enxaqueca. E nesse caso dela era o estômago. Então, como é que você trata o estômago? Você tem que ver como é que está a inervação simpática, como é que está a inervação parasimpática. Ver se é um aumento do simpático, se é uma baixa do parasimpático, como é que está o diafragma, como é que estão os envoltórios dessas vísceras, como é que está o peritônio parietal, peritônio visceral, as fáscias de sustentação visceral, o mesentério. Então, todas essas relações a gente tem que começar a avaliar e investigar isso. Muito bom mesmo. Quero te agradecer muito. A gente tem 2 minutinhos, então vou dar meus recados aqui finais e depois eu vou abrir para você fazer seus últimos comentários também. Então, primeiro quero te agradecer muito. É uma honra ter você aqui. É uma honra deixar essa live salva no meu canal do YouTube e isso ficar aí marcado para sempre, porque eu tenho certeza que a galera adorou e vai chegar a muito mais pessoas. Então, muito mais pessoas podem ter esse aprendizado com a gente, né? Com você, que falou o tempo todo, eu só escutei, só aprendi. Eu quero te agradecer muito. Pessoal, agradecer a todos os professores que estão aqui. Temos muitos professores, eu não citei ainda o professor Ivan Mariano, Sandra Maivorme, nossa amiga também, Ivan, nosso amigo querido. Então, muitos professores aí queridos nos assistindo, amigos, alunos que estão sempre aqui toda quarta-feira. Então, quem está aqui pela primeira vez, André, um amigo querido, também acabou de escrever aí. Quem está aqui pela primeira vez, dizer que as minhas lives são todas quartas-feiras, às 18 horas. Então, agradecer quem me acompanha sempre e agradecer quem está aqui pela primeira vez. Na semana que vem, o nosso convidado é o professor Ivan Mariano, que eu acabei de falar. E o tema é a importância do captor ocular nas alterações posturais, que é um tema muito importante e a gente precisa saber mais sobre o captor ocular. Vou pedir, então, de novo, agradecer a todos. Vidinha, dá o seu recado final e muito me honra ter você aqui. Muito obrigada. Meus queridos, deixar um convite aí para vocês, quem está assistindo. Toda quinta-feira eu tenho uma série de aulas chamada Afiando com Vidinhas, quintas-feiras, às 8 horas da noite, estão todos convidados. Vanessa, vamos aparecer lá, vamos trocar uma ideia lá na aula. Toda quinta-feira uma aula diferente, uma hora e pouquinho de aula, por Zoom e agora fazendo pelo YouTube também, mas tem que estar participando lá do nosso grupo no Telegram. Então, participou do nosso grupo Telegram, já dispara o link e a gente vai assistir essas aulas. Me veio aqui na cabeça, eu falei muito da inervação, não sei o quê, papapá. Vou fazer o seguinte, vou dar um bônus para quem está assistindo essa aula. Andréia... 10 segundos. Aqui, eu vou botar uma mensagem lá no meu Instagram agora. Quem marcar